uns 2, 3 anos atrás, aproximadamente, eu estava em uma cafeteria no centro da minha cidade. E essa cafeteria é aquelas cafeterias típicas de interior, né? Onde todo mundo se conhece, um vai chegando, já tem um grupo que sempre vai estar lá, aí chegam os desconhecidos, entram na conversa, futebol, política, etc. Todo mundo conversando lá, né? E aí, um certo dia, eu tava lá antes do trabalho, e o dono da cafeteria, um cara super gente boa, ele conversava com todo mundo. O negócio dele, basicamente, era estar lá para conversar. Trabalhar mesmo, não trabalhava muito não, mas ele chamava os clientes. E aí, um dia chega um cara mais velho, sei lá, uns 80 anos de idade, e o dono da cafeteria chega e fala, bom dia, deputado. Eu falei assim, deputado? Esse velho aí? Deputado de onde, né? Enfim, depois eu fui descobrir que ele já foi deputado, não era mais, e aí é algo comum você chamar ali o cara que já foi um político, já foi alguém de certa importância, por esse nome, assim, do título que ele já teve um dia. Então, o presidente de uma empresa volta para a empresa, vão chamar ele de presidente, por aí vai. Aí tá bom, papo vai, papo vem, a gente deve ter começado a falar lá de futebol, como sempre, né? Futebol pra cá, futebol pra lá, e do nada começa um assunto de política, né? E o cara, esse ex-deputado, ele, num determinado momento, ele pediu a palavra e todo mundo parou pra ouvir. Normalmente é aquela zorra, né? Cada um fala um em cima do outro, não sei o quê. Ele pediu a palavra, não. Ele começou a falar e falou algo que eu nunca mais ia esquecer na minha vida, né? E mudou totalmente a forma como eu enxergo a política e, principalmente, a forma como eu enxergo os políticos. O que ele disse basicamente foi que ele não conhecia em toda a trajetória política dele nenhum político, seja adversário, seja aliado, que se fosse uma feira, por exemplo, e começasse a ser vaiado, não utilizaria da força do Estado, dos policiais, para silenciar aqueles que criticavam a figura do político. Ele disse, pode ser qualquer um, de esquerda, de direita, de centro. Se um político for vaiado em público, ele faria qualquer coisa para que esse cenário fosse revertido e para aquelas pessoas que estavam ali xingando ele, estavam ali vaiando o político, parassem de fazer isso. E por que isso é tão importante e impactante, né? Porque basicamente o que ele estava querendo dizer ali é que nenhum político de fato liga para tal democracia, né? Muito se fala sobre democracia, uma luta, a democracia, etc, etc. Mas no fundo, a gente pode aqui, para não generalizar, a grande maioria dos políticos que estão dentro do sistema, que foram eleitos, não ligam para o próprio sistema que elegeu eles. Isso é um fato tão grande que ele até deu alguns exemplos falando que isso já aconteceu de políticos que estavam sendo vaiados e utilizaram da força do Estado ali para calar os seus críticos, né? Que isso já aconteceu, mas hoje, principalmente com celular, etc., não tem mais muito disso, pelo menos não de forma tão explícita quanto já foi um dia. Ou seja, o que o político quer? Eu comecei a entender a cabeça do político em si a partir dessa conversa. O político quer única e exclusivamente uma coisa: ficar onde ele está. Ficar dentro do sistema. Ele não liga para a democracia, ele não liga para nada. Ele quer ficar no poder. Ele quer continuar tendo a influência que ele tem hoje. E isso é um fato quase que universal. Quando você começa a olhar o mundo com essa visão, com esse foco, você vai perceber o que eu estou querendo te dizer. O cara faria qualquer coisa para ficar ali naquela posição que ele tá. Porque qual que é o negócio, falando de business, né? Qual que é o business de um político? Antes de mais nada, a sua própria imagem. Um político vive de imagem. Às vezes é até por isso que a grande parte dos políticos, segundo esse ex-deputado, utilizariam a força do Estado para calar quem os critica. Além disso, se você parar para observar, independentemente da opinião do político, queira ele ou não, ele precisa do voto para ficar onde ele está. E o principal objetivo dele é ficar ali. Só que o negócio dele, o business dele, é a imagem dele. Por quê? Porque para ficar ali, ele precisa ter uma imagem mais preservada para conseguir atrair os votos que ele necessita para continuar ali no poder. Então, o que eu estou querendo dizer aqui acerca da imagem é o seguinte: um político prefere que você chute ele no saco do que você tire um voto dele, fale mal dele para as outras pessoas, né? Isso é a grande verdade.
Você quer conhecer um pouco mais esse meio, esses bastidores de um político? Você vai num gabinete e uma pessoa do gabinete fala: olha, fulano de tal, empresário de tal, tá falando mal de você nas redes sociais, seja o que for. Você vai ver qual vai ser a reação deles. Eles preferem levar um chute no saco. Por quê? Porque o negócio deles é a imagem. E o que uma pessoa que vive de imagem não quer que aconteça? Que as pessoas, com relevância principalmente, ou de forma pública, falem mal delas. Mas também é muito importante a gente enfatizar aqui que isso não é algo que não tem um fim, né? Graças ao sistema democrático, que pode ser, em muitos casos, demorado, muito penoso e desviar do caminho pelo qual ele foi criado, na divisão dos poderes, num órgão fiscalizando outro órgão, e aí fica aquela famosa balança da democracia. Graças a isso tudo, a gente tem um ponto que é muito positivo, que é o seguinte: a imagem de uma pessoa corrupta, ela sim vai sendo prejudicada ao longo dos anos, ao longo dos mandatos. Mas aí o político ainda tem algo e utiliza desse mecanismo, que é justamente ir para as regiões mais pobres, ganhar ou comprar voto. E eles fazem isso às custas das necessidades das pessoas necessitadas, melhor dizendo. Então, é algo muito comum a gente ver, por exemplo, um político ganhando força, relevância dentro de uma cidade grande e, posteriormente, um deputado estadual, um deputado federal, vai ganhando votos no interior porque ele vai se queimando na cidade grande. Por quê? Porque na cidade grande, querendo ou não, tem mais acesso à informação e por aí vai. E muitos acabam perdendo esse eleitorado. O que eles fazem é, ir mais para o interior, e principalmente para regiões onde são menos favorecidas financeiramente, e conseguir o voto daquelas pessoas necessitadas. Afinal de contas, quem é você para julgar um cara que troca um prato de comida porque está passando fome por um voto? Não é mesmo? Então, por todo esse contexto social do Brasil, a democracia, sem dúvida nenhuma, ela é atingida diretamente. Porque o político que só quer se manter no poder vai fazer qualquer coisa para ficar ali. Vai até as regiões pobres, vai pegar o voto das pessoas e o que ele quer é ficar no poder. Tudo que um político quer é ficar no poder. Ah, mas Gustavo, às vezes os políticos fazem reformas importantes que fazem o país ir para frente. Sim. Por quê? Porque a imagem deles está em jogo. E pela imagem eles fazem tudo. Porque a imagem representa eles estarem no poder. Agora, isso é um fato. Muitos políticos acabam crescendo na cidade grande e indo pro interior. Só que isso tudo tem um certo limite, né? Isso tudo, obviamente, tem um certo limite porque, outros políticos vão surgindo e vão tomando o lugar desses políticos antigos, né? Então, por mais que ele vá indo pro interior, vai tentando mexer os pauzinhos dele para continuar no poder, para conseguir voto, para comprar voto, seja por que for, existem outros políticos também interessados ali. Então é um jogo bem selvagem no final das contas. E o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: cara, é óbvio que isso não vale para 100% dos políticos, mas a grande maioria dos políticos são pessoas que, como uma pessoa normal, inclusive, elas ficam encantadas pelo poder, elas são seduzidas pelo poder. E uma vez que você sente o gosto do poder, meu amigo, é algo muito difícil de você colocar qualquer coisa na frente daquilo. Então, diretrizes para você seguir sua vida, a famosa moral, né? Diretrizes éticas ali são totalmente abandonadas quando o assunto é política. Por quê? Porque tá todo mundo ali com um interesse único e exclusivo de continuar na posição que eles estão. Você pensa a vida de um deputado. Tem várias, às vezes dezenas de pessoas que tem o cargo aqui, na palma da mão dele. Uma canetada, a pessoa sai. Uma canetada, uma pessoa entra. É um poder muito grande, é uma influência muito grande. E o cara, no final das contas, ele quer ficar ali. Seja calando seus opositores, seja fazendo o que for. E isso é a história de ascensão de muitos governos que foram até eleitos democraticamente, mas depois passaram a ser uma ditadura. Por quê? Porque a partir do momento que você está com a máquina na mão, muitas coisas podem acontecer e você fica realmente disposto a fazer qualquer coisa. Você não, né? Os políticos, principalmente. Então, quando você vê esse papinho, fulano tá a favor da democracia, ciclano tá a favor
Não cai nisso, isso é tudo uma narrativa. Porque político, em essência, a cabeça do político é: o que eu vou fazer para continuar no poder? Alguns tentam fazer de maneira mais ética, como por exemplo, agradar o eleitorado deles, né? Então você vai ser mais incisivo, você vai criticar opositores, etc. Então isso é uma maneira, ao menos não tão antiética quanto, por exemplo, você comprar votos e por aí vai. Mas o principal aspecto desse vídeo que eu gostaria de comentar com você, sem dúvida nenhuma, é para não caírem nessas narrativas de político bonzinho versus político do mal. Não. Tem até um caso muito interessante aqui em Belo Horizonte que falam que os dois presidentes dos clubes, eles eram super amigos, né, do Atlético e do Cruzeiro, mas só que publicamente eles se xingavam, troca de farpas e tal. Por quê? Imagem, né? É um cargo político também. Então eu mudei muito minha visão acerca da política a partir do momento que eu descobri isso. Nada é movido por ideias, né? Poucas pessoas foram eleitas pelas suas ideias, e quando você for comprar a briga de um político, cair em uma narrativa, lembre-se disso, porque no final das contas é o povo contra os seus governantes. Por mais que esse mesmo povo tenha colocado esses governantes lá no poder. Porque a partir do momento que você elege alguém, essa pessoa começa a ter outros objetivos que não pelos quais você votou nele. O objetivo dos políticos passa a ser nada mais, nada menos do que continuar onde ele está.